Bruno, primeiro, bem-vindo ao Guarani de novo. Obrigado. Boa sorte, está chegando a hora da estreia, semana da estreia chegando. Bruno Pivetti estreando no comando do Guarani. Como é que você vê essa oportunidade, esse momento da sua carreira, Bruno? Ortiz, primeiramente é um prazer atendê-lo, assim como o Planeta Guarani, um blog respeitadíssimo, né, que acompanha e ajuda no engrandecimento do clube que a gente tanto respeita, admira. Pode falar, ama, meu Deus. Ama e trabalha para poder chegar nos melhores cenários e conquistar os melhores resultados. Eu agradeço o convite e realmente fizemos 2 semanas boas de treinamento, conseguimos colocar as nossas ideias em prática em praticamente 3 jogos treino. É claro que uma coisa é o jogo oficial, valendo 3 pontos, outra coisa são esses jogos treinos que nós fazemos, que de repente não são os resultados o que mais importa, mas sim a transferência das ideias que nós propusemos aos jogadores serem colocadas em prática, né? E a gente conseguiu tanto essa transferência das ideias para o campo propriamente dito, como também os bons resultados. É claro que enfrentamos adversários de um nível competitivo menor em relação aos adversários que teremos na Série B, mas acredito que a equipe chega muito bem preparada nessa última semana, né, nessa semana de estreia, para poder começar bem a competição. A gente sabe que a Série B é muito difícil, uma competição longa, com 38 rodadas, mas é de fundamental importância e a gente perspectiva iniciar da melhor maneira possível para poder realizar uma boa campanha. Sabe que você tocou num ponto importante. A gente tem divulgado os jogos treino do Guarani, a gente acaba descobrindo os jogos, né? Graças a Deus. E aí o pessoal, a torcida começa a falar assim, pô, mas está jogando contra fulano, contra Beltrano. Eu acho que nesse momento, o que menos importa é isso para você, né? Você precisa da dinâmica de jogo para esses jogadores, né, Bruno? Isso é o mais importante, independente de quem seja o adversário. Né? Exatamente. E às vezes a gente enfrenta o adversário que vai nos propor uma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado em treinamento. Então isso faz parte da aquisição dessa competitividade que vai ser fundamental para nós, principalmente num campeonato tão difícil como é a Série B. Então nós conseguimos executar bons treinamentos, a gente tem um grupo qualificado tecnicamente, né? Já venho aí disputando a Série B há algum tempo. Acredito que nós vamos evoluir principalmente em termos competitivos, em termos de marcação, de pressão na bola. É algo que a gente tem cobrado bastante, não dos jogadores, mas de todo o corpo de trabalho aqui do Guarani, para que nós possamos ser o mais bem equilibrado possível em todos os momentos do jogo. É claro que a gente quer ter a bola, nós queremos dominar por meio da posse, mas vai ter momentos de perdas da posse de bola e nós temos que estar bem preparados para sempre agir de maneira intensa no sentido de recuperar a bola novamente no menor espaço de tempo possível, né? Vai ter momentos que o adversário vai ter a bola e nós precisamos de uma boa organização defensiva. Nós temos que ter bons conceitos defensivos em bloco alto, bloco médio, bloco baixo, para que nós possamos estar muito bem preparados, porque a gente sabe das dificuldades que um campeonato da Série B representa, e quanto mais bem equilibrado nós tivermos, maior a nossa chance de conquistar os resultados que nós pretendemos. Ô Bruno, a gente tocou num ponto em off, eu quero trazer para o on agora. Não é o cenário ideal. Hoje você completa 14 dias de Guarani, né? Acho que até você gostaria de ter tido mais tempo de trabalho, mas esse período foi suficiente para implantar a sua metodologia, seu sistema de jogo, para conhecer bem o elenco, para ter uma boa análise dos jogadores que já estavam aqui? É claro que, Ortiz, quando a gente fala em 14 dias, realmente é um tempo curto, né? Mas como nós procuramos aproveitar da melhor maneira possível o tempo que nós tínhamos à disposição, eu acredito que os jogadores estão entendendo bem as nossas ideias. É claro que nós sempre temos situações a evoluir, afinal o campeonato ainda nem começou, né? A competição, são os jogos oficiais que vão nos impor certas dificuldades, que aí a partir disso é que nós vamos buscar a evolução da equipe. Mas dentro do cenário que nós tivemos nesses 14 dias, acredito que nós aproveitamos muito bem o tempo. Acredito que os jogadores estão cada vez mais familiarizados com as ideias que nós estamos propondo e temos tudo aí para fazer uma grande competição. Conta uma coisa para mim, você deixou Campinas novinho ainda, né? Foi buscar a carreira, foi se formar, se capacitar, foi trabalhar em outros lugares, agora você volta. Você conheceu o Guarani da sua época e hoje você encontra o Guarani de novo.
Fala um pouquinho dessa estrutura, do que o Guarani te proporcionou, do que você encontrou aqui, se isso é suficiente, se isso é bom, se isso está de acordo com aquilo que você encontrou em outras estruturas de trabalho. Sim. Eu, assim, tive uma longa estrada no futebol, já trabalhei em diversos tipos de cenário, né, com alguns clubes com mais estrutura, outros com estruturas mais modestas. Então, eu tenho uma facilidade de adaptar o meu trabalho perante a estrutura que eu estou servindo. Hoje, no Guarani, eu vejo que a estrutura está evoluindo cada dia mais, principalmente em relação à qualidade do gramado, à qualidade da academia. Temos um aspecto estrutural que dá para se fazer um bom trabalho. É claro que eu vejo que o clube está sempre buscando evolução nesse sentido, mas nós temos que buscar os resultados, porque depois, com os resultados desportivos, fica muito mais fácil nós atrairmos investimentos e melhorarmos as condições de trabalho para todos nós, que eu acho que isso é sempre o objetivo, né, da diretoria do Guarani, principalmente, é buscar que nós possamos representar o nosso torcedor da melhor maneira em campo, conquistar os resultados, para que também nós possamos contribuir para essa melhora estrutural do Guarani. Acredito que o clube está muito bem servido em termos de recursos humanos, então em todas as áreas a gente vê profissionais extremamente qualificados, no departamento médico, no departamento de performance, né, no departamento de preparação física, análise de desempenho. A gente vê que os departamentos funcionam muito bem e não à toa nós temos hoje uma condição de trabalho que nos permite fazer aí a campanha que nós esperamos na Série B. Ô Bruno, na sua entrevista de apresentação você citou Carlos Alberto Silva. Eu quero citar um outro treinador agora, mas não menos importante na história do Guarani. Eu quero citar Vadão. Vadão assume o Guarani há poucos dias da estreia, né, na Série B de 2009, monta um time, ele, Gersinho e seus amigos montam o time ali em 15, 20 dias, correndo e tal. E o Vadão chamou a imprensa para uma coletiva e naquela coletiva ele pediu 6 jogos de paciência para o torcedor. Ele falou, olha, nós não temos o time ideal ainda, nós não encontramos a formação, o jeito de jogar ainda vai se moldar e tal. E vamos resumir, as 7 primeiras rodadas do Guarani em 2009 foram 6 vitórias e 1 empate, né? É o momento de pedir a mesma paciência para o torcedor. Você, obviamente, comandando esse trabalho, o Guarani ainda não está na sua plenitude, tanto tática quanto técnica. É o momento de pedir essa paciência para o torcedor? Então, nós estamos trabalhando para cada vez mais os jogadores incorporarem as ideias de jogo que nós defendemos. É claro que a gente sabe que nós precisamos de tempo para poder implementar, até pela situação de reformulação que o elenco passou. Então nós perdemos jogadores extremamente importantes que vinham muito bem, né? O caso do Jamerson, o caso do Richard Rios. Então são jogadores que são difíceis de serem repostos, né? Mas acredito que fomos buscar no mercado algumas boas oportunidades e é claro que nós vamos precisar de tempo para poder entrosar a equipe da melhor maneira e conquistar os resultados que nós vamos lutar muito para poder conquistar. Mas é claro que nós sabemos que vamos precisar de tempo para poder implementar e tem certas situações que só o jogo vai nos dar em termos de resposta, dentro daquilo que a gente precisa evoluir, num pressuposto tático ali ou aqui, é a competição que vai nos trazer essas respostas. Mas é a hora da paciência, não adianta querer que o time acelere de 0 a 100 no primeiro jogo, ele não vai atingir esse nível. Exatamente, o que a gente espera é que a gente faça a melhor partida possível dentro do nosso contexto, né? Estamos trabalhando bastante para poder fazer uma grande partida já contra o Avaí na estreia. Sabemos que enfrentaremos um adversário com qualidade. Eu já enfrentei o Avaí nessa temporada. É uma equipe que tem boas ideias de jogo, estava na Chapecoense. Nós estreamos contra o Avaí no Campeonato Catarinense, mas é um time que tem muito boas qualidades individuais, sofreu muito ao longo do campeonato em termos de lesão. Acredito que eles tenham recuperado a maior parte dos jogadores. Vai ser um adversário muito difícil já na estreia, mas esperamos estar o mais bem preparado possível dentro desse pouco tempo para a gente fazer uma boa partida na sexta-feira. Você sabe que o Planeta Guarani virou rádio, né? Então a gente hoje trabalha com um público de rádio. E eu tenho 3 comentaristas que trazem perguntas para você. São curtas as perguntas. A primeira, o Fernando Lovato é o único que mandou em áudio. O Fernandão é meio ousado, ele mandou em áudio. Eu vou pedir para você ouvir, se você puder responder. Claro.
Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Bruno Pivetti. Seja bem-vindo, como você mesmo falou, bem-vindo à sua casa de volta. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: na sua entrevista de apresentação, você fala que gosta de jogar com um time com marcação alta, com intensidade, propondo o jogo, né? Eu gostaria de saber essas 2 semanas que você trabalhou com esse grupo, né? Eu sei que você está recebendo jogadores, vai receber jogadores ainda, mas com o que você trabalhou, com os jogadores que você tem aí à disposição, você consegue trabalhar esse estilo de jogo? Ou com esses jogadores você vai ter que mudar um pouquinho o conceito que você gosta? Gostaria de saber o que você achou desse grupo aí, tá bom? Um abraço, obrigado, seja sempre bem-vindo à Rádio Planeta Guarani. Um prazer falar contigo, Fernando, agradeço a pergunta. Dentro dessas 2 semanas que tivemos até agora de treinamento, os jogadores puderam me oferecer indicativos que nós temos potencial sim para ser uma equipe agressiva, sem a posse de bola, pressionando o adversário estando a bola onde ela estiver. Eu gosto de começar o meu bloco defensivo realmente de maneira alta no campo do adversário, mas às vezes por alguma situação que ocorre no jogo ou por qualidade do adversário, ele nos obriga a retroceder no bloco médio ou até mesmo no bloco baixo, e nós precisamos ser tão agressivos quanto em termos de pressão na bola, não só lá no bloco alto, mas também no bloco médio, no bloco baixo, para oferecer para o adversário o menor número de chances possível de progredir no nosso campo de jogo. Eu acredito que nós temos um grupo que tem condições de fazer isso. De novo, a gente ainda não fez nenhum jogo oficial, mas dentro dos indicadores de treino, de jogos treino, eu pude perceber que nós temos potencial sim para ser uma equipe agressiva do ponto de vista defensivo. Até porque, né, Bruno, não existe uma receita de bolo no futebol. Você tem um pré-conceito de jogo, mas o treinador hábil é aquele que adapta o seu time ao decorrer da partida. O que o adversário te apresentar durante o jogo, você tem que ter uma alternativa para contrapor ali no momento, né? Exatamente, tem esse viés da estratégia, de você poder neutralizar da melhor maneira possível os pontos fortes do seu adversário e atacar as eventuais vulnerabilidades que ele tem. Então isso faz parte do jogo, e essa questão estratégica eu sempre trabalho nesse sentido, né, de estudar bem o adversário e poder saber aquilo que dentro das nossas ideias de jogo, como que nós podemos enfrentar o adversário da melhor maneira para conquistar o resultado. E além disso, também tem a questão da adaptação segundo as características dos jogadores, porque eu acredito muito nisso, que nós temos que ter uma diretriz, né, um pressuposto ali em termos de ideia, mas nós temos que ter a capacidade de adaptar essas ideias perante as características dos jogadores que nós temos em mão. Então, é aquilo que, né, eu já disse, acredito que nós temos jogadores com característica para servir bem as ideias de jogo que nós vamos defender, e essas 2 semanas foram muito importantes para nos trazer esses indicadores. Bruno, o pessoal gosta muito de falar da sopa de números, né? 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, essas coisas malucas que o futebol nos traz hoje. Eu gostaria de saber de você primeiro, o Bruno Pivetti ele não traz um pacote pronto. O meu sistema é o 4-3-3, ou o meu sistema é o 4-4-2, ou é qualquer outro sistema. Ou o Bruno Pivetti traz esse pacote pronto e insiste com esse sistema durante toda a sua estada? Não, nós temos algumas possibilidades de variações, porque essa questão de sistema, na verdade, é a estrutura que a equipe vai a campo. Mas mais importante que essa estrutura é a dinâmica que nós vamos oferecer aos jogadores quando o jogo inicia, seja uma dinâmica ofensiva, defensiva, né? Mas nós temos bastante tipos de variação, principalmente nas questões ofensivas, para poder ser o menos previsível possível em relação ao adversário. E uma situação que a gente não abre mão do ponto de vista defensivo, estando a equipe organizada no sistema que for, é a agressividade nos duelos defensivos e o sistema de cobertura. Então é extremamente importante que nós tenhamos esses 2 pressupostos. Defensivamente a gente pode atuar no 4-4-2, no 5-4-1, no 5-2-3, com uma possibilidade de utilização de 3 zagueiros, por exemplo. Todas essas variações eu contemplo no meu modelo.
mas algo que é inegociável é essa agressividade na pressão ao portador da bola adversário, e para nós termos essa agressividade, nós precisamos das coberturas e da boa organização em termos de compactação defensiva, né? A equipe precisa estar junta para poder propiciar com que o homem mais próximo pressione a bola ali da melhor maneira. Do ponto de vista ofensivo, nós temos uma infinidade de variações, trazendo o volante para fazer uma saída de 3, atuando com o lateral por dentro para poder liberar o extremo por fora. A gente pode também atacar com os 2 laterais por fora, atacar no 4-3-3. Isso é a dinâmica do jogo que vai nos trazer, e mais importante que isso é aquilo que a gente executa em treinamento. Pergunta do Cleiton agora. Cleiton mora lá em Santa Catarina e é um dos nossos comentaristas, tá? Bruno Pivetti, seja bem-vindo. Eu gostaria de entender como você enxerga o jogo dos laterais e dos extremos no futebol. Como você enxerga a recomposição e o posicionamento do centroavante, por exemplo? Do centroavante? Primeiramente, em relação aos extremos e os laterais, do ponto de vista ofensivo, eu acredito numa dinâmica muito simples, mas que dá muito certo. Que é, se o lateral está oferecendo amplitude, se o lateral está por fora, o extremo tem liberdade para vir por dentro. E o contrário também é verdadeiro. Se o extremo está na amplitude, nada impede do lateral vir por dentro. E quanto mais bem treinado o time for em relação a isso, a equipe fica menos previsível de como ela vai chegar no fundo, como ela vai fazer o ataque pelos corredores laterais do campo. Em relação ao centroavante, eu acredito que o sistema defensivo começa ali na pressão do centroavante, ali na pressão do meio-campista, nessa primeira linha de marcação. Então eu acredito que ali o centroavante, se estiver mais próximo, vai pressionar a bola, mas ele tem que estar com a cobertura do meia. Se o meia sai para pressionar, ele cobre essa subida do meia. Então eu acredito nisso. Obviamente, se a gente está num bloco baixo, o centroavante vai ficar mais adiantado, porque nós não podemos perder a nossa capacidade do contra-ataque. Agora, eu bato bastante na tecla da importância de nós não falarmos em setor defensivo, eu falo em sistema defensivo. E quando eu falo sistema, eu englobo do centroavante até o goleiro. Então, cada um tem a sua responsabilidade nos nossos blocos defensivos. É assim que eu enxergo e eu coloco para os jogadores. Se a gente quer marcar pouco, nós temos que ficar mais com a bola. Agora, a partir do momento que nós estamos sem a bola, todos têm que contribuir no processo defensivo da equipe. Aqui na rádio a gente faz uma brincadeirinha, eu faço uma brincadeira sempre, né? Eu digo assim, eu encontrei a solução do futebol moderno. No futebol moderno os alas atacam, né? Os laterais atacam e os atacantes defendem. Então escala o atacante como ala e põe o ala como atacante. Resolveu o problema, né? É verdade. Não, mas brincadeiras à parte, eu acredito que, óbvio, que a gente não pode perder o poder ofensivo dos atacantes. É a mesma situação com o extremo. Sacrificar um atacante de extremo, por exemplo, fazendo o cara marcar volante o tempo todo. Ou acompanhar o lateral até o fim. Eu procuro criar dinâmicas para que o nosso extremo tenha, sim, a sua responsabilidade defensiva, mas não tenha que voltar até o final na nossa linha defensiva, porque senão ele está cada vez mais longe do gol e está se desgastando mais. Então nós procuramos ter uma dinâmica ali de, por exemplo, quando o lateral sai para pressionar, o volante faz a cobertura e o extremo já faz uma posição mais avançada no terreno de jogo, né? Então nós temos esse mecanismo justamente para atuar com os jogadores de maneira específica as posições que eles defendem no campo de jogo. Perfeito. Isso vai privilegiar o seu extremo direito, por exemplo, que é o Bruno José. Exato. Que constantemente no Campeonato Paulista, você deve ter acompanhado, sentiu muito fisicamente, tanto que na maioria dos jogos era substituído no decorrer da segunda etapa. Sim. O Bruno vai se sentir muito mais à vontade nesse seu sistema de jogo até. Acredito que sim. Ele tem dado boas respostas, né? Claro que na primeira semana ele perdeu alguns dias de treinamento porque estava numa fase de transição do departamento médico, né? Vinha recuperando da lesão, mas é um exemplo que você bem colocou. Nada impede em uma situação emergencial, se o jogador tiver que recompor, ele recompõe ali, a gente não toma o gol e depois nós ajustamos. Sim. Agora, emergência, urgência é uma coisa, padrão é outro. O nosso padrão vai ser aproveitar os jogadores no ponto que eles forem mais fortes perante as suas características, né? E eu elucidei aqui a questão do extremo, mas isso vale para todas as funções dos jogadores dentro de campo. É claro que os nossos extremos têm responsabilidade defensiva, sim,
mas atuando numa posição um pouco mais avançada, né, do campo de jogo, para a gente aproveitar aquilo que eles têm de melhor, que é principalmente a velocidade no contra-ataque, a condução de bola, 1-1 ofensivo. É nesse ponto de vista que nós vamos trabalhar. Veio uma pergunta agora que eu não podia deixar de fazer. Você acompanhou recentemente a Copa do Mundo do Catar. Sim. Você, como treinador, deve ter feito várias anotações ali das propostas de jogo que você viu. Qual foi a seleção nesse Mundial do Catar que mais te chamou a atenção, que mais encheu os olhos do Bruno Pivetti? Eu gostei muito da seleção da Argentina, gostei muito da seleção intenso. Da França, que é um futebol intenso, mas os dois treinadores conseguiram utilizar o craque dos times na posição mais confortável que eles têm no campo de jogo, sem desequilibrar a equipe do ponto de vista defensivo. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Principalmente quando você conta com jogadores como o Messi e o Mbappé, respectivamente, né? Então eu gostei muito do sistema, mas a equipe que mais me chamou a atenção, eu que já trabalhei em algumas equipes de grande porte e outras equipes de pequeno porte, foi Marrocos, que conseguiu fazer uma grande campanha com um nível é claro que tem grandes jogadores na seleção de Marrocos que jogam no Chelsea, estão no alto nível europeu, mas não se compara, por exemplo, com a seleção argentina, francesa, do ponto de vista individual, e mesmo assim conseguiu fazer uma grande campanha. Eu pessoalmente, enquanto treinador, admiro muito esses trabalhos que os treinadores conseguem extrair muito, né, às vezes de um elenco mais limitado, quando a gente fala e compara, por exemplo, o elenco do Marrocos com França e Argentina, né? Então eu gostei bastante do trabalho de Marrocos na Copa também. E é algo muito interessante que a gente observa em muitos dos jogos da Copa do Brasil, quando um time chamado maior vai pegar um time chamado menor, né? O futebol de intensidade do time menor, do time de menos investimento, acaba se sobressaindo muitas vezes, né? Perfeito, e assim, a Copa do Brasil tem um viés ainda mais difícil, que às vezes você faz a primeira partida no campo do adversário, às vezes esse campo não oferece as melhores condições, e uma diferença técnica que poderia ser visualizada no jogo é nivelada pelo campo, ou pela iluminação, ou até pela atmosfera que é criada, e a gente vê cada vez mais equipes de menor porte surpreendendo, entre aspas, equipes de maior porte. E a desse ano foi campeã nisso, né? Na primeira e segunda fase nós tivemos O último comentarista a te mandar uma pergunta é o Edinho. O Edinho é o Edinho Torres, ex-presidente do Guarani, você deve se lembrar dele. Bruno Pivetti, bem-vindo de volta para casa. Na Série B de 2022 você fez um primeiro turno fantástico, terminando em 5º lugar com o elenco mais barato da Série B, sem jogar na sua cidade. Como essa experiência pode ser usada num elenco enfraquecido pelas saídas e em reconstrução como é o do Guarani hoje? Nós tínhamos realmente ali umas condições bem adversas no Tombense, principalmente em relação à questão logística, viagens muito desgastantes. Vocês viajavam até para jogar em casa? Até para jogar em casa a gente viajava 2 horas, né, de Tombos a Muriaé de ônibus, então era uma situação bem difícil, um elenco enxuto, e que nós, por meio da organização tática e também mérito dos jogadores do ponto de vista individual, conseguimos dar uma boa arrancada no primeiro turno e sabíamos que seria muito difícil manter no segundo turno em função do desgaste acumulado que essa situação toda geraria nos jogadores, e foi assim que aconteceu. Felizmente a gente conseguiu cumprir o objetivo, que no primeiro ano no Tombense, na Série B, conseguiu se manter num campeonato tão difícil que é a Série B, e por meio dessa organização tática que a gente espera que no Guarani, mesmo nessa situação de reformulação, mas que nós conseguimos conquistar boas oportunidades no mercado e temos jogadores muito bons do ponto de vista técnico, né? Que nós consigamos aí fazer uma boa campanha, não só no primeiro turno, mas também em toda a Série B. E eu particularmente estou muito esperançoso e confiante, porque nos treinamentos os jogadores estão nos oferecendo bons indicadores de rendimento, e é assim que a gente espera visualizar essa transferência do treinamento para a competição, para a Série B propriamente dita. A gente citou 2009, a passagem do Vadão, a diferença é que agora você estreia em casa, né? O Vadão estreou contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, ganhamos o jogo de 4-2, surpreendentemente, e ali o time deu aquela arrancada.
com 38 rodadas na Série B, no G4 da Série B, e buscou o acesso. Agora você estreia em casa. O Bruno Pivetti um dia sentou-se numa arquibancada, um dia torceu, hoje é um profissional da bola. Mas eu acho que o Bruno Pivetti entende a importância da presença do torcedor, e a gente diz aqui que muito mais do que a quantidade de torcedores presentes ao estádio, o que vale nessa hora é a qualidade do torcedor. É esse torcedor realmente jogar junto com o time, é esse torcedor muitas vezes não passar a mão na cabeça do jogador que está jogando mal, mas muitas vezes entender que o jogador está no início de temporada ainda, né? Então fala para a gente da importância da presença do maior número de torcedores possíveis, mas também da qualidade desse torcedor que vai estar no campo assistindo o jogo de estreia do Guarani na sexta, Bruno. Não, perfeito. Eu, assim, quando sentava na arquibancada, os melhores jogos que eu vi do Guarani foi quando a torcida apoiou do primeiro ao último minuto. E eu sei a força que a torcida do Guarani tem, até você citou essa campanha de 2009, e quando o Guarani colocou 38 mil pessoas contra o Avaí, eu era um dos 38 mil que estava ali assistindo. Então eu me lembro que foi uma competição que o torcedor apoiou da primeira à última partida, e se criou ali um entrosamento entre a equipe e a torcida, e o Guarani ficou praticamente imbatível, né, naquela competição. Eu me lembro no início da década de 90, eu costumo brincar que uma das minhas primeiras lembranças de vida foi aquele gol do Pereira do meio de campo. Nossa. Guarani e Juventus. Eu me lembro que eu estava sentado atrás ali do gol, né, na arquibancada oposta da do placar. E eu me lembro que eu estava atrás de uma faixa da torcida Lança Verde na época. Essa lá de São Bernardo. E eu me lembro assim de um balão, um lançamento que o zagueiro do Juventus deu, e o Pereira conseguiu pegar de 100 pulos, praticamente ali da linha do meio de campo. Então essa foi a minha primeira lembrança. Depois eu me lembro dos jogos de 1994. É claro que nós estamos falando de equipes aqui que empolgavam o torcedor. Extra série. Então era jogadores extra série. Exatamente. Então era um contexto que era muito fácil apoiar, porque o Guarani na época tinha um dos melhores futebol do Brasil, né? Um dos melhores futebol do Brasil, assim. Agora, nessa situação de reformulação, vai ser de fundamental importância o entendimento do torcedor. É claro que a gente tem que trazer o torcedor para o nosso lado com um bom rendimento, mas é o que você falou, nós estamos numa fase de reformulação, perdemos jogadores importantes, a diretoria fez um esforço no mercado para poder trazer bons nomes que têm identificação com a torcida. Então nós esperamos que o torcedor nos apoie do primeiro ao último minuto, e obviamente que críticas são sempre positivas quando elas são construtivas, e nós entendemos as críticas e usamos as críticas para poder sempre evoluir, né? Agora, se você me perguntar, um sonho que eu tenho é de repente nós colocarmos os mesmos 38 mil que nós colocamos nesse jogo contra o Avaí, porque eu acredito que com o nível de trabalho que nós estamos implementando no Guarani, o nível de esforço, dedicação, cobrança interna que nós temos associado ao apoio do torcedor, o Guarani tem tudo para fazer uma grande Série B e conquistar o objetivo de todos nós, né, que é fazer o Guarani voltar para o lugar que ele merece, nunca deveria ter saído. Sabemos que é muito difícil, a Série B é um campeonato muito complicado, nós vamos trabalhar jogo a jogo, mas o nosso trabalho vai ser muito facilitado com esse apoio do torcedor, independente daquilo que esteja acontecendo no campo de jogo. Duas coisas. Primeiro, diminua a meta, porque o futebol ficou tão chato que o Brinco de Ouro hoje tem uma capacidade máxima de 18.170 torcedores. Então vamos trabalhar com os 18.170. Com 20 a menos. A gente já está muito satisfeito com os 18.170. E segundo, a gente está começando uma maratona. Né? Série B é maratona. Exatamente. Série B é regularidade, é rally de regularidade. Não adianta largar bem, né? Você tem que largar bem e manter. Exato. Né? Chegamos na 38ª rodada. O Bruno Pivetti conseguiu o objetivo dele, de levar o Guarani de volta a uma Série A de Campeonato Brasileiro. Qual vai ser a sua fala para o torcedor do Guarani no final da partida? No final, tudo que a gente faz é para o torcedor. Na minha opinião, existem dois protagonistas. Você vai chorar, não? No futebol. Provavelmente sim. Provavelmente sim.
Ainda mais quando eu lembro do meu pai, e com certeza vai ser um torcedor que vai estar torcendo para nós do céu. Qual o nome dele? William Pivetti. Foi um grande torcedor do Guarani, e realmente assim, tudo que eu faço é para a torcida, né? Para mim, os dois protagonistas do futebol são os torcedores e os jogadores. Costumo brincar que nós estamos aqui para sermos facilitadores do bom espetáculo. Eu não quero protagonismo nenhum, pelo contrário, quando nós ganharmos, o mérito vai ser dos jogadores, porque são eles que resolvem lá dentro do campo de jogo. Estou preparado para, se algum obstáculo vir, eu assumir a responsabilidade como líder principal do processo, para oferecer o máximo conforto para os jogadores renderem da melhor maneira, e tenho certeza que esse rendimento vai ser muito mais facilitado com o apoio do torcedor. E o torcedor pode ter certeza que nós estamos trabalhando muito a serviço dele, e vai ser uma honra completa poder oferecer bons resultados para essa torcida que eu tenho tanta identificação. Citando o outro, Carbone, quando subiu em 2011, chorava como uma criança ao final da partida. Bruno, na rádio eu criei o apelido para o time. O time do Guarani em 2023 é Bruno e seus Pivetes. Tá certo. Então, vamos nessa onda junto, vamos até o fim. Nós temos uma legião de torcedores apaixonados que nos escutam todos os dias, e esse pessoal está doido para torcer, para te dar e para dar para o seu elenco tudo aquilo que vocês precisam, para que a gente consiga transformar essa torcida no combustível que o time vai precisar dentro do campo. Então, vamos junto, joga junto com a torcida vai jogar junto com você. Eu sempre disse que faltava Guarani no vestiário, e agora nós temos Guarani no vestiário também. Tudo que eu posso dizer para a gente encerrar essa entrevista, primeiro te agradecendo muito por nos receber, por abrir mão do seu tempo lá de trabalho, até porque agora era hora de você estar preparando o treinamento lá com o pessoal e tal. Primeiro te agradecer muito por aceitar essa entrevista, bater esse papo com o nosso torcedor. E segundo, nunca perca a essência do torcedor. A essência do torcedor vai ser fundamental para a boa campanha e para o acesso do Guarani. Conte conosco, viu? Tamo junto. E daqui a 38 jogos a gente vai sentar e eu vou te falar: Bruno, lembra da essência do torcedor? Você guardou e a gente chegou lá. Sucesso, garoto. Muito obrigado, Ortiz. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer falar para os ouvintes da Rádio Planeta Guarani. Sei que posso contar e vou contar com o apoio e a presença do torcedor. Para mim é uma honra poder ter a oportunidade de falar para o torcedor do Guarani. Eles podem esperar muito trabalho, e esse trabalho nós vamos fazer o possível e o impossível para que ele seja coroado com os resultados que o torcedor merece. Obrigado novamente, eu me encontro sempre à disposição. Bora pro treino, mano. Valeu, obrigado. Bom trabalho, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Um abraço para todos nós.